Dando continuidade à nossa exposição no Evangelho de João, nós vamos capítulo 20. Nós vamos ler do verso João, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 10 até o 18. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, quando lemos a Tua Santa Palavra, desejamos ver a Tua glória, mudar o nosso pensamento sobre o Senhor, de jardineiro para Senhor, para mestre, de carpinteiro para Salvador da minha alma. Que a obra da ressurreição que tira e vence a morte, ela possa libertar-nos da morte e todos aqueles que não te conhecem nessa noite, e fortalecer a tua igreja na esperança do Cristo ressurreto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A Escritura, irmãos, ela nos faz perceber, por uma narrativa aparentemente tão simples, mas tão bela de expressões, de significado, o que exatamente o Cristo que ressuscitou faz com aqueles que são seus. O que ele muda na vida de alguém? O que ele opera? Qual é o poder transformador da ressurreição de Cristo? Certamente, essa é uma questão que envolve toda a nossa vida, porque nós temos uma percepção de Cristo, nós pensamos sobre Ele de muitos aspectos, mas muitas vezes a nossa fé, ela vai minguando, quando nós não conseguimos ver Cristo ressurreto. Quando a morte parece ser o fim, quando a morte parece ser o obstáculo não vencido,
quando aquilo que foi dito parece não ter se cumprido, quando a palavra que foi pronunciada não foi realizada, aparentemente. E no meio da angústia, e no meio do sofrimento, e no meio da dor, e no meio da dúvida, nós começamos a nos esquecer da grandeza da obra da ressurreição e o que ela significa para nós. Importante essa narrativa por vários aspectos. Primeiro, porque se trata de Jesus aparecendo a primeiro personagem depois da ressurreição, e é uma mulher, Maria, e o nome dela chama-se Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Magdala, uma região onde se conhecia por prostituição e impureza. E essa Maria, ela era uma mulher que vivia nessa região. E ela tinha espíritos imundos, era 7 demônios, diz a história. E é interessante que essa mulher foi liberta pelo Senhor. Jesus Cristo a libertou da maldição e da condenação daqueles demônios que ela vivia presa naquele lugar. Então ela sabe do seu libertador, ela conhece a Cristo. Cristo libertou a vida dela da morte e da condenação. Essa Maria, que de maneira intrigante só é citada no texto, veja, no capítulo 19 que nós terminamos de ler, ele fala de algumas Marias que estavam ali e fala Maria Madalena. E é interessante que no início o texto fala de Maria, no verso 11, mas lá exatamente no final da narrativa, você vai ouvir falar dela. No verso 18, ele diz, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Que importância e que glória tem esse momento para essa mulher, e até para a história da redenção. Interessante, porque você tem na narrativa da criação, Deus criando o homem e posteriormente a mulher. E Paulo diz que por essa lógica da criação, ele não permite que a mulher tenha autoridade sobre o homem. O homem é o cabeça porque foi criado primeiro. Mas de maneira intrigante, a serpente fala primeiro com Eva. E a intenção da serpente é quebrar a ordem da própria criação. Quando Deus fala com a mulher primeiro, ele não quebra a ordem da criação. Porque agora a salvação se dá a todos. Não existe mulher, homem, escravo, livre em Cristo. Todos são um só em Cristo. Mas a ordem, o papel, as funções não mudam. Então eu me lembro, por exemplo, do fato de Cristo ter salvo primeiro a mulher que está sendo tratada lá na carta de Pedro. Ela foi salva antes do seu próprio marido. Mas o texto diz, não ganhe o seu marido com palavras, mas sem palavras. Seja submissa, humilde. Você entende? O evangelho alcançou a mulher narrada na carta de Pedro primeiro, mas isso não muda a sua ordem. Porque ali é salvação, não é o papel, não é a função que está em jogo ali. Mas a salvação, ele salva numa família a mulher e não salva o marido e não salva a esposa, ou salva toda a casa. O Senhor faz assim. Mas quando ele salvou a mulher em Pedro primeiro, narrada no texto de Pedro, essa mulher, por ser a primeira salva, não se tornou cabeça do seu lar. Quando Pedro nos ensina isso, ele não quebra o princípio da criação. Então você não pensa aqui que há uma ordem de quebra de princípio. Não, o Senhor salva os seus eleitos, homens, mulheres, crianças, todos os seus ouvirão e virão a Ele.
O que o texto então descreve é um encontro de alguém que perde a esperança. Alguém que foi salvo pelo Senhor da condenação de Satanás, mas que agora chora. Veja o texto de volta comigo, por favor. O texto diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Ela chorava. Qual a razão do choro? Na sequência, ela vai dizer, no verso 13, ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. A razão é, eu não encontro o corpo dele. Levaram o corpo do meu Senhor. A tristeza excessiva, irmãos, nos faz perder de vista as promessas reveladas por Deus. A tristeza excessiva nos torna incapazes de perceber o que está diante dos nossos olhos. A tristeza excessiva nos faz perder a esperança. Lembro-me das palavras do profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, verso 18 em diante, quando diz: eu perdi a esperança no Senhor. Eu perdi a esperança no Senhor. Ruiu toda a estrutura de Israel. O templo, o rei e a terra, eles foram completamente devastados. Eu perdi a esperança. O meu mestre morreu. E eu não sei onde está o corpo dele. E como isso acontece conosco, irmãos, na nossa luta contra o pecado, contra as tribulações da vida, quando nossos olhos começam a ficar turvos e nós não conseguimos enxergar as promessas do Senhor por causa da angústia excessiva e da tristeza excessiva. Quando nós perdemos de vista as promessas que o Senhor nos deu, e nós queremos ainda buscar um corpo que está morto, cuidar do corpo que está morto, e não nos lembramos que Jesus disse: eu vou para Jerusalém, lá eu sofrerei, serei sepultado, morrerei, serei crucificado, sepultado, e ao 3º dia ressuscitarei. Lembra dessas palavras quando foram ditas aos apóstolos? E Pedro, lá em Mateus 16, depois de ter ouvido de Cristo: quem te revelou essas coisas, Pedro? Foi o meu Pai que está nos céus. Quando Pedro disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Cristo. Jesus disse: foi o Pai que te revelou. Logo na sequência, Jesus disse: eu vou sofrer, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não passe por isso. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Ora, Pedro não fixou seus olhos nas promessas, isso é próprio da natureza humana. Não fixou os olhos na ressurreição, fixou os olhos na morte, como se ali terminasse. Esqueceu que Cristo disse: ao 3º dia ressuscitarei dentre os mortos. Quantos de nós, no meio da aflição, perdemos de vista tais promessas?
e agimos como se o corpo do nosso Redentor ainda estivesse no sepulcro e ninguém o encontrou ainda. Nós agimos como se ele não tivesse saído da morte. Como é próprio da nossa natureza isso. Foi assim com os apóstolos. Foi assim com Maria Madalena, que experimentou uma das mais gloriosas libertações. É assim comigo. É assim com você. Nós temos a tendência de nos esquecermos das promessas do Senhor. Daí o sofrimento em cima de sofrimento. Eu estava lendo um texto de uma mãe que aos 27 anos morreu de uma determinada enfermidade. E ela escrevendo, o Globo publicou a carta dela. Aproveitem a vida, cuidem uns dos outros. Mensagens interessantes. Vasculhei o texto para encontrar esperança para ela. Ela dando conselho para as pessoas, dizendo: vocês que vão ficar, vivam assim, assim. Qual a esperança dela? Eu não achei no texto. Que decepção para ela. Quando romper a morte, se deparar com o juízo de Deus por toda a eternidade. Porque não creu no Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Onde está a tua esperança? Quais seriam as tuas últimas palavras? Que carta você deixaria para alguém? Que conselhos você deixaria para os que estão ficando? Aproveitem a vida. A vida é breve. Não. Eu vou, assim que fechar os meus olhos, terminará a minha dor, cessará a minha angústia. Os meus sofrimentos terminarão, a minha inclinação para o pecado acabará, e eu verei o meu Salvador, e eu verei o meu Redentor, face a face. Essa é a esperança. Maria Madalena procurava Cristo sepultado. A alma aumenta a angústia, o medo e o pavor. Então, a narrativa continua, acompanhe comigo. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus. Perceba, quando ela olha para dentro, no verso 14, ela olha para dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos. Que imagem extraordinária. E é interessante você pensar, irmãos, não é? Esses anjos estavam sentados ali, como o texto coloca, especificamente no início, ele diz assim, no verso 12, e viu 2 anjos vestidos de branco. Veja o detalhe do texto. Vestido de branco, como representando a glória. Ora, Cristo é um cidadão dos céus. Quando ele nasceu numa manjedoura, os anjos proclamaram, anunciaram a chegada dele. Quando ele estava no deserto, tentado por Satanás, após vencer o maligno, sem a ajuda dos anjos, os anjos chegam, os ministros de Deus, e vêm socorrê-lo. Quando ele ressuscita, 2 anjos
os céus na terra. O encontro dos céus com a terra é o Cristo, o nosso Salvador, representado por anjos. Os céus chegam diante de nós, porque Cristo está no nosso meio. Ela não se preocupa muito, ela não fala, ela fica até mesmo sem entender muito bem. Ela fala com os anjos e não está muito preocupada, dizendo, anjos aqui? O texto não diz que em nenhum momento ela se perturba com isso. Ela, pelo contrário, ela vai dialogar com os anjos. E os anjos dizem a ela, então eles perguntaram à mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Que coisa impressionante, como o medo, como a tristeza excessiva nos faz perder a esperança e até mesmo não reconhecer o Senhor. Ela olha para trás e ele estava em pé. Então Jesus pergunta a ela. E veja o interessante, veja o detalhe da narrativa, como João entra nesse detalhe. Jesus não a chama pelo nome. Jesus chama mulher. Mulher. Que coisa extraordinária isso aqui. Mulher, por que choras? A quem procuras? Qual a razão do teu choro? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Supondo que o Cristo ressurreto fosse um jardineiro, que cuidava do jardim, do sepulcro. Se você tirou ele, me avisa onde o Senhor colocou, para que eu possa ir buscá-lo. Agora preste atenção nas palavras de Jesus. Ela respondeu, no verso 16, disse-lhe Jesus, Maria. No primeiro momento ele diz, mulher, por que choras? Agora ele diz, Maria. E o que me impressiona é que ele não chama Maria Madalena. Porque agora ela já não é mais conhecida por sua história. Porque a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, muda o nome dela. E veja, irmãos, ela não é mais, a história dela não é mais Madalena. O teu nome agora é Maria. E sabe o que significa Maria? Exaltada de Deus. Jesus olha para ela e diz, Maria. A voz de Cristo conhece a alma dela, conhece o nome dela, e ele a chama pelo nome, dizendo, Maria. Exaltada de Deus. Que vivia na região de prostituição, que vivia possuída por demônios, liberta. A minha ressurreição é a tua vitória. Agora tu te chamas Maria, não Maria Madalena. Exaltada de Deus.
A ressurreição e a obra do Evangelho, então, de Cristo, irmãos, ela tem o poder de mudar a nossa sorte, porque recebemos um nome, um novo nome. Porque agora já não somos lembrados mais pela nossa história de pecado. Você estava morto na prostituição, Cristo morreu e ressuscitou por você. Você não será chamado mais pelo nome associado ao teu pecado, você será chamado agora pelo teu nome. E o nome que o Senhor te dá, Filho de Deus. Maria é o teu nome. Perceba que ela não reconheceu quando viu a Cristo, mas quando ouve a sua voz. Jesus diz, Maria, Maria. Ela então diz, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni. Muda-se de jardineiro para Raboni. Esse é o poder da ressurreição. Não apenas ele muda a minha história, mas muda-se a minha percepção dele. Ele é o meu mestre. Ele é o meu Senhor. Aquele que venceu a morte. E ele pergunta, por que choras? Eu venci a morte. Chore, mas não excessivamente. Sofra, sem perder a esperança. Se angustie, mas não perca a fé. Porque eu venci a morte. E ela não pode mais te deter no sepulcro. Maria. Jesus muda o nome. E ela muda o nome de Jesus. Raboni. Mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. É interessante você pensar, irmãos, que o choro, a angústia e o sofrimento dela, o desejo dela era se apegar a Cristo. Imagina, se ela queria cuidar do corpo, imagina agora ele ressurreto, ela queria se apegar a ele. Jesus diz, não me detenha, porque ainda subirei ao Pai. Não me detenha ainda. E veja que teologia surge dessa informação no texto, quando o texto diz assim, não é? Ela diz no versículo 15, 16 em diante, diz assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela respondeu, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Agora o narrador volta a chamá-la, então saiu Maria Madalena, para identificar, porque ao pé da cruz tinham pelo menos 4 Marias, e ele diz Maria Madalena, para identificá-la. Jesus não precisava identificá-la, mas mudar o seu nome, e ela diz, Mestre, Raboni, e Jesus, e ela quer se apegar a Cristo, Jesus diz, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu ainda não subi, mas vai ter com os meus irmãos. Que coisa extraordinária. Agora ele chama os seus discípulos, sabe de quê? Irmãos. Não é aos meus servos, mas aos meus irmãos.
O autor da carta aos Hebreus vai dizer: ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele é o irmão mais velho. Ele é o marido. Ele é o Cristo ressurreto. É como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E diz o texto na sequência que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E na sequência do texto, em toda a estrutura do capítulo 8, ele diz para sermos conforme a imagem dele, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. Isto é, ele é o irmão mais velho, diz o apóstolo Paulo. Essa teologia surge exatamente daqui. Ele, ao ressuscitar, olha para Maria e diz: agora vai e diga aos meus irmãos, porque eu sou o irmão mais velho deles. Eu sou o primogênito. Aí vem a imagem do Antigo Testamento. O que é o irmão mais velho? O primogênito. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. E somente em mim vocês podem ser chamados filhos de Deus. Quando nós pensamos que essa é a glória dessa verdade, irmãos, você pode ter a plena convicção que, quando ele diz o meu Deus e o seu Deus, veja que linguagem interessante. Diz ele: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo: o que eu conquistei é deles. Ele é o meu Deus, o vosso Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Em mim, o Criador do universo é o seu Deus. Em mim, o Criador do universo é o seu Pai. Fora de mim, ele não tem relação nenhuma redentiva comigo. Em mim. Vai, diga a eles que eu vou subir para o meu Deus, o vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. A doutrina específica da união com Cristo se torna a realidade conquistada pelo Senhor. O que é que eles recebem do Senhor, irmãos? Cristo agora pertence a eles. Como Cantares 2,16 diz: meu amado é meu e eu sou dele. Agora ele tem interesse nessas pessoas. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu irmão mais velho. Ele é o seu marido. Ele é o cabeça da igreja. E tudo aquilo que ele é, ou tudo aquilo que está nele, podemos dizer, é nosso. Tudo aquilo que é dele e tudo aquilo que está nele é nosso. E tudo isso para nos fazer felizes, verdadeiramente felizes. Nós só seremos felizes se o que Cristo conquistou for nosso. Nele. A sua misericórdia é a piedade para conosco. O seu poder é a nossa proteção. O seu olho, os seus olhos que veem tudo, é a nossa direção. Nós temos uma fonte que nos leva, uma fonte que nunca seca. Um tesouro que nunca pode ser terminado. Uma mesa que nunca deixará de ter alimento. O meu Deus, o seu Deus.
meu Pai, o seu Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas, irmãos. Tudo que Ele tem, como falamos, pertence a Ele. A nossa união com Ele infere comunhão entre Cristo e o crente. A sua obediência ativa e a sua obediência passiva é nossa, para a nossa justificação. Como se tivéssemos feitos por nós mesmos. Que coisa impressionante. Somos declarados justos com a justiça que não é nossa, porque o Deus dele é o meu Deus, o Pai dele é o meu Pai, porque nele eu tenho essa união com Cristo, e por essa união, tudo que pertence a ele é meu. A obediência dele é minha, o sacrifício dele é meu. Seu Espírito, sua palavra e a sua providência são nossos para a nossa santificação. O seu poder nos céus é nosso para a nossa glorificação. E na sua palavra, no seu pacto, nós temos todas as promessas que estão nas suas mãos. Se o Deus dele é o meu Deus, se o Pai dele é o meu Pai, nós estamos livres da ira de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ter plena certeza disso. Os seus pecados ainda são verdadeiramente, não dão nenhum prazer aos olhos de Deus. Pelo contrário, trazem tristeza a Deus ainda. Os nossos pecados ainda merecem condenação. Mas estando em Cristo, nós estamos fora do alcance da maldição da lei. Em Cristo, nós estamos fora do alcance da maldição da lei. O meu Deus, o meu Pai, que é o Deus de Cristo, e o Pai de Cristo é o meu Deus. Nós temos uma cidade de refúgio, onde o vingador de sangue não pode nos alcançar. Nós podemos sempre correr para Ele. Nós que encontramos refúgio nele, nós sempre temos uma cidade tão perto de nós, nós sempre corremos para Ele. E nós somos protegidos por Ele, continuamente. Nós estamos debaixo do governo poderoso, soberano, dócil de Deus, que nos disciplina nas nossas transgressões, mas nunca afasta de nós a sua misericórdia, porque o Deus dele é o meu Deus, o Pai dele é o meu Pai. Tudo que eu tenho, tudo que Ele tem pertence a mim. E é por isso que nós somos recebidos por Ele. E é por isso que nós somos aceitos por Ele, pelo Pai. Porque nós estamos em Cristo. Diga a eles que eu vou para o meu Deus, o vosso Deus, meu Pai, o vosso Pai. Então Maria Madalena saiu e foi anunciar aos discípulos o que ela viu e ouviu. Essa é a grande maravilha de saber que nós não podemos pensar, imaginar-nos conhecedores de tão grande e gloriosa verdade. Nós não contaremos aos outros o que Cristo é para nós e o que Ele fez por nós. Anuncia na tua casa que Cristo vive. Anuncia no teu trabalho que Cristo vive. Anuncia na tua escola
que Cristo vive. Anuncia que o Cristo que vive é o teu Cristo. E que o Pai dele é o teu Pai. E que o Deus dele é o teu Deus. Somente assim os homens poderão conhecer a glória dessa verdade. E perceba como a tristeza perde a força e como as lágrimas são enxugadas. Porque nós não viveremos eternamente no sepulcro. Nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou dentre os mortos. A nossa esperança não repousa nas coisas dessa terra, mas no Senhor. A nossa glória não está nesse mundo. A nossa riqueza não está aqui. Porque Ele vive e nós vivemos com Ele. E viveremos com Ele. Para você, irmão, que está em Cristo Jesus, como os anjos perguntam: por que choras? O teu Cristo não está sepultado. Ele vive para sempre. Por que choras? Por que te angustia? Por que perdes a esperança? Enxuga os teus olhos. Porque o Cristo ressurreto, Ele vem e limpa limpa as nossas lágrimas. Perceba, se não vai ser assim no fim da história. Quando diz lá em Apocalipse que Ele tirará dos nossos olhos toda lágrima. Porque nós veremos o Senhor. Ainda podemos chorar, ainda podemos nos angustiar, mas não excessivamente. Porque Cristo vive e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Agora você, nessa noite que não tem Cristo Jesus como seu Redentor, qual é a tua esperança? Que carta você vai deixar para sua família, dizendo para eles aproveitarem a vida? Ajudarem uns aos outros? E a tua esperança? Qual é? Quem é o teu Deus? Onde está Ele agora? Se não for Cristo, o teu Salvador, tudo que você tem e espera será destruído. E você não terá esperança em nada disso. Riqueza, poder, força, saúde, tudo que você espera nessa vida, se essa é a tua ambição, vai se acabar. E o que você vai poder deixar é simplesmente uma carta dizendo: aproveitem a vida. Mas nós diremos: eu vou para o meu Deus. Eu vou ver a face do meu Senhor. Eu aguardo o dia em que o verei face a face. Essa esperança o mundo não conhece. Então hoje, arrependa-se dos seus pecados. Confia no Senhor, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia.
está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Confia nele. E o teu tesouro estará seguro, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, a tua palavra é a nossa esperança, que nos guia pelo caminho certo e nos faz contemplar a glória do nosso Redentor. Quanta fraqueza em nós, Senhor. Quanta fraqueza, quantas lágrimas, quanto medo, quanto pavor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ver a Cristo não como um jardineiro, mas como Raboni, como meu mestre e meu Senhor. Não como simplesmente o exemplo a ser seguido, mas como a minha esperança e meu Redentor. Concede-nos olhos para ver, coração para crer, e saber que o Senhor vive para sempre. E em Ti podemos confiar. E em Ti podemos descansar. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Concede consolo ao Teu povo. Concede ânimo ao Teu povo. Concede graça ao Teu povo. Por meio da Tua gloriosa obra, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.